Deus te ilumine e te abençoe a partir desse momento, que a luz esteja no seu lar, no seu caminho e principalmente na sua família. Eu me dirijo a você que tem problemas familiares e problemas estes que você tem trazido lá dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. Quando você olha para a sua vida sentimental, quando você olha para o seu casamento, parece que você está vendo o que aconteceu lá atrás com os seus pais, os problemas que eles passavam lá atrás. Você hoje no seu presente está vivenciando tudo isso. O que está por detrás disso? Você está debaixo da ação de uma maldição hereditária. Essa matéria fala exatamente sobre isso. O que é uma maldição hereditária? São maldições herdadas dos avós e dos pais. Pragas rogadas, rituais e feitiçarias são formas para o início de uma maldição na família. Quantos que estão sofrendo com problemas no casamento e viram os pais e avós se separarem? Quantos que vivem doentes e enfermos, a mesma doença de seus antepassados? Miséria, tragédias. Diversos problemas e aflições estão marcando as famílias. E se você está debaixo de uma maldição como essa, uma maldição hereditária, uma maldição de longa data, que foi proferido lá atrás para os seus avós, para o seu pai, para a sua mãe, e vai passando de um para o outro, de pai para filho. É o verdadeiro efeito dominó. É a vida financeira que passa a ter problemas e vai arrastando a saúde, vai abalando o estado de espírito, emocional. Você está exatamente assim. Agora saiba que do momento que você perceber que você tem condições para vencer isso, mas sozinho você não consegue. Você precisa da ajuda do poder de Deus. E na sexta-feira realizamos um trabalho de quebra de maldições muito forte. Os testemunhos que você vai acompanhar agora comigo são pessoas que têm vindo a essa corrente de libertação, de quebra de maldições, têm passado aqui por esse caminho. E essas pessoas se encontram hoje livres. Essa imposição de mãos que é realizada aqui, nesse momento que as pessoas passam, aqui acontece um verdadeiro descarrego, aqui acontece a verdadeira quebra de maldições. A maldição que está na sua vida, ela não vai ser quebrada você procurando um bruxo, você procurando a sorte, você procurando uma outra porta. Mas se você estiver comigo aqui no Cenáculo do Porto, nesta sexta-feira o dia inteiro, mas em caráter especial às 20 horas, eu garanto para si que a tua vida ela vai passar a dar sinais de mudança, a exemplo dessas pessoas. O nome da senhora? Margarida. Senhora Margarida, como que a senhora chegou aqui? Qual o problema que a senhora tinha? O problema era que aqui nesta parte, que eu queria, quando me assentava, gostava-me muito a levantar. Na hora que sentava? Fazer limpeza nem nada. Quer dizer, a senhora sentava? Sentava-me e não podia, tinha que pôr assim as mãos para me... Ficava paralisado. Para andar. E não conseguia levantar. Não conseguia. Então, olha só, eu vou colocar a cadeira aqui. Senta aí, senhora. Vai lá. Se a senhora sentasse assim para levantar, não conseguia. Não. Tinha que fazer assim. Um esforço tremendo para levantar. Sim. E agora? Agora não. Senta aí, vai lá. Abaixa aí também. Só disse que não podia abaixar? Vai lá embaixo de novo. Vai lá embaixo. Só está melhor que eu. Vai de novo, senhora. Vai lá. E aí? Nada. Recebeu o passe de luz. Sim. Amém. Ficou livre. Livre. Deus lhe ilumine e abençoe mais e mais, tá? Vai com Deus, tá? Deus abençoe. Cristina, qual o problema que a senhora tinha antes de participar da sessão da luz? Eu tinha sempre muitas dores de cabeça, parecia, eu trazia os olhos assim até muito vermelhos e inchados, que parecia que o meu coração andava sempre na minha testa, sempre a martelar, sempre a martelar, sempre a martelar. E então se eu me baixasse tinha que me agarrar sempre a qualquer coisa, senão eu caía. Chegou a passar pelos médicos? Sim, e eles estava com uma depressão, eu já estava com uma depressão.
Mas, sim, muitos medicamentos. Quantos comprimidos a senhora tomava por dia? Eu andei uma altura que, com a depressão, com as dores de ossos e para tudo, cheguei a tomar 12 comprimidos por dia. E hoje, como é que a senhora está depois dessa sessão de luz? Eu a dor de cabeça não tenho mais. Não tem mais? Não, de vez em quando dá assim uma dorzita, mas pronto. Não Mas é aquelas dor de dores cabeça que eu tinha. mesmo não tem mais? Não. Ficou curado? Sim. Está livre? Estou. Quanto tempo, Ana, você está aqui na Igreja Universal? Há 2 semanas, mais ou menos. 2 semanas? Sim. 2 semanas. Como que era o menino, hein? O teu namorado, como é que ele era? Era muito frustrado e ansioso. E eu também. Tu também? Tu usava droga ou só ele? Usávamos os dois. Vocês dois usavam drogas, né? Que tipo de droga usava? Fumávamos charros, pólen e erva. E quando não tinha dinheiro para isso? Quando não tinha dinheiro para isso, ficávamos a dever. Mas não ficava sem a droga? Não. Quanto tempo usando droga? Eu desde os 15 e ele desde os 14, acho eu. Então há anos usando droga. Tem gente, pessoal, que fica numa clínica de recuperação anos e não fica livre. Eu vou perguntar de novo para ela, quanto tempo você está vindo aqui? Há 2 semanas. Há 2 semanas. Está usando droga? Não. E ele? Também não. Também não. Diga graças a Deus. Bem forte para Jesus. Parabéns, tá? O que aconteceu com essas pessoas vai acontecer consigo também. Nesta próxima sexta-feira, quando você passar neste caminho dos 70 iluminados, o poder de Deus vai se manifestar. No passado, os 70 receberam poder e autoridade para curar e para expelir toda a força e ação do mal. E hoje não é diferente. A mesma autoridade que eles usavam no passado no nome do Senhor Jesus, nós usamos hoje também. E não tem bruxaria, não tem inveja, não tem praga, não tem maldição hereditária que venha permanecer na vida de uma pessoa que recebe essa imposição de mãos, independente do teu credo religioso, independente dos problemas que você está a passar, prepare-se para passar por esse caminho nesta sexta-feira pelas 20 horas. E se você quer a minha ajuda, você pode agora mesmo ligar e preparar também um copo com água. Mandar sua mensagem pelo 916-797-425, o nome do seu familiar, o nome de um ente querido, ou ligar pelo 21-836-8008. Você vai deixar aqui o nome do seu familiar ao pé da cruz. A senhora que é mãe, que me acompanha nesta programação e tem sofrido pelos seus filhos. A dor dos seus filhos, a separação deles, tem trazido para a senhora uma dor imensa. A doença desse filho tem trazido para a senhora uma dor imensa. A senhora já chegou até a dizer, por que não sou eu que estou nessa cama sofrendo? A senhora gostaria de estar ali no lugar dele. Só que a senhora não pode estar no lugar dele, mas a senhora pode muito bem trazê-lo ao pé da cruz. A senhora que é mãe pode trazer esse filho, essa filha, ao pé da cruz. Este domingo, dia 1º de julho, o primeiro domingo deste novo mês, nós estaremos separando o momento dessa concentração de fé e milagres e realizando um clamor, uma oração por todas as mamães. Mamães que choram, mamães que sofrem, mães que têm pensado até em tomar uma atitude e cometer até uma loucura. Já passou na cabeça da senhora em tirar a sua própria vida e dos seus filhos também. Só que esse tipo de pensamento não tem nada a ver com Deus. O que Deus quer mesmo é lhe fazer feliz. E você pergunta, mas como? Como que eu posso ser feliz? Como que eu posso resolver essa situação? Se a senhora neste domingo atender esse chamado, essa convocação, traga o nome do seu filho, uma fotografia, uma peça de roupa ou até mesmo uma garrafa com água. Esse momento aqui, é o momento onde Deus ele se manifesta trazendo resultados, a exemplo do que você acompanha agora. Esses testemunhos são uma prova para a senhora, que se neste domingo, pelas 9h30 da manhã, ou aqui no Porto, ou na Igreja Universal mais próxima de si,
você trazer a sua família e os seus filhos, eu garanto para si que o resultado será positivo. O seu nome? Lúcia? Senhora Lúcia, sofreu com o filho? Sim, muito. Meu filho era viciado nos jogos, era uma criança muito tímida, ele tinha vontade de morrer, muitas vezes passou-lhe pela cabeça a vontade de, pronto, aquela ideia de suicídio, e ele fechava-se no quarto e passava dias a fio a jogar na PlayStation. Também ele, ao falar comigo, muitas vezes fez-me frente fisicamente, queria-me bater e verbalmente já me chegou a tratar mal. Quer dizer que ele chegava a agredir a senhora verbalmente? Sim, tratava-me mal. E chegou-me a empurrar também, fazer-me frente, mas nunca me bateu mesmo. Mas a reação dele era mesmo para isso. Que idade ele tinha na altura? 13. E foi desenvolvendo assim? Sim, foi. A minha vontade era de fugir. Quer dizer, a dor que a senhora sentia era tão grande que passava pensamento de fugir? Sim. Era uma tristeza muito grande porque eu amava muito o meu filho e não sabia porque é que vinha esta revolta dele. Comecei a lutar por ele, fazer propósitos, fiz uma fogueira santa por ele e de um dia para o outro, através passo a passo na fé, não é, lutar, nunca desanimei, perseverei sempre a minha luta. Convidava-o para vir à igreja e ele nunca quis vir. Tratava-me mal quando eu falava nisso e de um momento para o outro, com a minha luta sempre a perseverar na igreja, ele disse: mãe, eu vou à igreja hoje contigo. Então aí foi muito bom porque o grupo jovem acolheu de uma maneira espetacular e o ajudou muito, e ele hoje está na presença de Deus. Quer dizer, ele mudou? Mudou. Qual o nome do filho? Carlos. É aquele que está do lado ali? Vem cá, Carlos, encosta aqui, tudo bem? Hoje está tudo bem? Hoje está tudo bem, sim. A tua mãe disse que você quase agrediu ela, falava palavrões, agredia verbalmente. Como que tu era? Eu antes, pastor, antes de chegar na igreja, eu era um jovem desacreditado. Quer dizer, eu quando cheguei, eu nem acreditava em nada, não acreditava em Deus. Porque tudo aquilo que eu estava a passar, eu perguntava assim: porquê é que Deus permitiu que eu passasse por isto? E aquilo fazia com que eu assim me afastasse cada vez mais de Deus. Também fora, eu antes tinha assim, não era católico, mas pronto, sim, desenvolvia uma fé dessas. E aí eu nunca via Deus na minha vida. Fazia rezas, a minha mãe era muito devotada também acerca disso. Ela fazia: olha, faz essas rezas e tal. Mas a minha vida nunca mudava, pelo contrário, só piorava, só caía cada vez mais. Essa revolta, pastor, ela vinha assim da vida em si mesmo, que eu era um jovem muito tímido, eu não conseguia fazer novas amizades, e as amizades que eu tinha eram as tais más amizades, porque eu comecei a me envolver com esse pessoal já era agressivo. Cheguei também muitas vezes assim a sair à noite, também experimentei bebidas alcoólicas, cheguei a experimentar também o tabaco e foi passando por esses lugares. Assim, nós éramos daqueles jovens que só gostávamos de arranjar problema. Éramos assim, se não tivéssemos a arranjar problema, alguma coisa estava errada. E hoje, depois da sua mãe lhe trazer para o altar do voto da sua mãe, quem é o Carlos hoje? Hoje eu sou um jovem transformado, pastor, porque eu antes era muito tímido, nem era capaz de estar a gravar o testemunho. Hoje consigo gravar o testemunho, posso falar à vontade. Eu antes era um jovem triste, depressivo, não tinha vontade em viver. Hoje eu quero viver e quero levar também outros jovens a ter essa vida que eu um dia que eu não tive, mas que hoje tenho. E hoje estou transformado, completamente transformado. Ele mudou, senhora? Totalmente. Eu já me benção. É sim. Hoje a senhora pode dizer que entre os dois existe amor mesmo? Muito amor, muita união entre os dois. Graças a Deus, parabéns. Deus abençoe mais e mais vocês, tá? Senhora Prazer, o que aconteceu com a família? Eu tinha um irmão que estava desenganado pelos médicos. Eu fui à consulta com ele, o médico disse: não há mais nada a fazer. Ele estava desenganado, mas qual a doença dele? Era um cancro no pâncreas.
Um cancro. Sim. O que o médico disse? Disse que não havia mais nada a fazer, que não havia nenhum médico que pegasse nele, porque era um caso muito difícil, que já não havia mais nada. Num dia eu fui visitá-lo, porque eu ia lá todos os dias, apareceu-me um médico, já idoso, e disse, olha, vocês aceitam que eu opere o seu irmão? Com certeza, então, se não há mais nada a fazer, se há uma hipótese, então vamos lá. Na semana seguinte ele foi operado. Tiraram-lhe metade do estômago, um bocadinho de intestino e a cabeça do pâncreas, que era o que estava infectado. Hoje, graças a Deus, o meu irmão está a trabalhar, está bem. Foi um milagre que operou em Deus. E eu pedi por ele, numa altura que eu vim aqui, quando isto abriu, eu vim... A senhora trouxe a foto dele? Eu trouxe a foto dele. Eu fui convidada, porque eu não conhecia esta obra, não conhecia o Deus vivo, não é? E eu fui convidada por uma pessoa daqui, e então eu pedi por ele. Foi aí que tudo aconteceu. Deus se manifestou. Que Deus se manifestou na vida dele. Quer dizer, ele estava desenganado, nem cirurgia. Nada. Então, ninguém o queria depois operar. que a senhora fez esse propósito, apresentou a Deus a fotografia, sim. Deus levantou o médico. Foi logo, foi de imediato. De imediato. De imediato. E ele, como hoje, é que está graças a Deus, ele está bem. Está bem. E já trabalha. Uma pessoa que tinha um mês, umas semanas, de está vida, a trabalhar. Né? Sim. Feliz hoje, graças né? a Deus. Graças a Deus. Parabéns. Deus abençoe, tá? E no domingo, pelas 9h30 da manhã, nós realizamos esse clamor pela família e pelas mães. Mas há um dado momento nessa concentração que nós ministramos a cura. Nós determinamos que os doentes sejam curados, pessoas que sofrem com doenças crônicas. Aliás, aqui em Portugal, cada dia que passa, o índice de pessoas que sofrem com doenças crônicas tem aumentado. E a prova do que você deve fazer são esses testemunhos de pessoas que têm estado conosco. Pessoas que têm depositado a sua fé no poder de Deus e não são decepcionadas. Como é que estava antes, hein? Eu fui chamada para fazer uma operação. E depois o médico foi-me examinar e disse que eu não podia fazer essa tal dita operação sem resolver o problema do intestino. E depois, toda a vez que eu ia, ele mandava-me fazer exames. A senhora tinha o que no intestino? Eu não evacuava. Não conseguia evacuar, a senhora? Andava semanas. Eu cheguei a estar internada aos 20 e tal dias sem fazer. 20 e tal dias internada sem conseguir. Sem fazer. Depois, é que nos dias que eu tinha que ir para casa, as enfermeiras tinham que tirar com os dedos. 20 e tal. A senhora estava gemendo mesmo, é horrível, né? Estava sempre, volta e meia, eu andava sempre aos 10 dias e mais sem fazer. E depois ia para fazer e não passou sem mais nada. E depois então eles disseram que primeiro tínhamos que curar o intestino. Pronto, andei naquela vida várias vezes a fazer exames, várias vezes medicamentos, até que a última vez que eu fui, ele disse-me que eu havia de tomar um certo medicamento, para tomar um por dia. E eu disse para ele, doutora, eu já tomei isto há vários anos atrás e nem com 2 eu fazia. Então, se não fizer, temos que virar para a cirurgia. Aí a senhora usou água? Eu usei a água. Todos os dias eu bebia e quando eu tomava banho, todo dia. A senhora, quando ia tomar banho, passava na altura da barriga também? Depois de desligar o chuveiro, eu punha a mão na barriga e colocava a água e terminava e pedia a Deus para... Deu resultado? Deu resultado. Cheguei lá e ele cancelou tudo. Eu disse que já fazia normal. E graças a Deus até hoje. Não precisou fazer nada, nem cirurgia, nada. Nem cirurgia, nem nada, nem medicamentos. Esse é o nosso Deus, amém, gente? Eu comecei a ficar com muita falta de ar, muita irritação na garganta, isso tudo. Eu achava que era da primavera porque eu sempre tinha muitas alergias. No entanto, este ano estava muito mais agressivo. Então eu até que fiquei mesmo com falta de ar, tive de ir para o hospital. Quando eu cheguei no hospital eu fiz exames. E isso tudo, os exames do sangue estavam saudáveis, estava tudo nos níveis direitos, né? Mas aí eu fiz um raio-x e nesses exames mais profundos apareceu um nódulo na laringe que depois eu fiz um outro exame, que foi uma biópsia, e mostrava que eu tinha células malignas. Ou seja, aquilo para mim foi muito mau. Mesmo estando eu já há muito tempo na fé e isso tudo, para mim abalou-me bastante. O que o médico disse? O médico disse que eu tinha de fazer tratamentos, que tinha de passar por processos. Ele já me queria colocar a ter acompanhamento psicológico. Ele falou, olha Ana, se tu não queres ter agora um acompanhamento psicológico, porque nós sabemos o que é que vem por aí,
Tu podes te sentir frágil e assim tens alguém em quem tu possas te segurar, não é? Quis ele me compensar com acompanhamento psicológico no hospital, etc, etc. Com isso tudo, naquela hora, veio muitos pensamentos na minha cabeça, não é? Mas eu fui para o altar e aí, passado uns dias, eu passei mal. Foi uma intoxicação alimentar ou qualquer coisa que eu tenha comido que fez mal. Então eu passei muitas vezes a vomitar isso tudo. Quando eu fui para o médico disse... Isso tudo num intervalo de quanto tempo? Alguns dias, 5, não sei precisar quantos dias, mas aqui foi intervalo de dias, foi dias. E o médico disse, isso pode ser alguma reação, uns sintomas, não é? Vamos já voltar a fazer os exames, vamos ver como é que tu estás, porque tu tens de cuidar disso mais rápido, não sei o que, aquelas coisas. Aí eu não aceitei, eu já tinha determinado com Deus que eu não ia ter nada. Qual foi a palavra que a gente falou para você ali no atendimento, quando você procurou a gente e recebeu a notícia que tinha um caroço, um nódulo na garganta? Qual foi a palavra, lembra? Sim, que foi para ir para o altar e para eu não aceitar aquilo. E fazer um outro exame. Sim, e fazer um outro exame, porque... E não ia dar nada, não é? Foi exatamente isso que eu falei para ela. Vai para o altar, confia em quem? Em Deus. Vai fazer um outro exame que o médico não vai encontrar nada na tua garganta. Não foi isso? Foi sim. E eu até fiquei a pensar, se calhar, de certa forma, eu achava, não é que fossem passar a mãozinha tipo, coitadinha, não, eu nunca pensei isso. Mas pensei se calhar receber alguma coisa que me fizesse usar a fé para eu vencer aquilo. Mas não, aquilo que eu recebi foi, tu não tens nada e tu vais fazer um novo exame e não vai dar nada. Não é? E quando eu foi nesse dia que eu voltei, não é? E que passei mal, ele ia me encaminhar para outro médico. Eu preferi fazer com aquele médico mesmo. Eu fiz os exames e isso tudo, e ele comparou que que eu tenho os exames, está lá aquilo, tem o relatório escrito da biópsia, com tudo, o que era, o que é que não era. E no outro, o próprio exame que se vê, não tem nódulo nenhum, vê-se mesmo, não tem lá, aquilo são uns milímetros, e no outro está limpo. Isso no espaço de quanto tempo? Não faz 2 semanas, não é isso? Não. Estou enganado? Não faz 2 semanas. Não faz 2 semanas, 1 semana e pouco. 1 semana e pouco. Os nódulos secaram. Secou tudo, desapareceu. Jesus operou milagre. Operou sim. Obrigado, Ana. Deus abençoe, tá? Quando você chegar aqui neste lugar, no Cenáculo do Porto, eu garanto para si que a sua saúde vai ser restaurada. Eu garanto para si que o seu corpo doente, você vai ficar curado. Ou curada, você que sofre por um ente querido, por um familiar seu, traga uma garrafa com água, traga uma peça de roupa. Vamos unir a nossa fé. E os testemunhos são uma prova que o poder de Deus é liberado quando nós tomamos uma atitude correta. E que atitude é essa? De não aceitar mais ficar aí chorando, de não aceitar mais ficar aí sustentando esses pensamentos negativos, de não aceitar mais pensar que a sua vida está se acabando ou está acabando. Muito pelo contrário, receba agora a força de Deus para você se levantar. Receba agora a força de Deus para você agir e tomar atitude como essas pessoas tomaram. O que importa é que você tome uma atitude de fé, que com certeza a tua vida ela vai mudar. Eu garanto para si. Hoje em dia, as pessoas não garantem absolutamente nada, mas nós garantimos porque sabemos que quando Deus se manifesta, aquilo que era impossível passa a ser possível. Prepare agora então um copo com água, nós vamos agora em direto com o pastor Antônio realizar o momento de fé e esperança. Prepare o seu copo com água, é momento de oração. Nosso Deus e nosso Pai, eu uno a minha fé com milhares de pessoas que precisam de ajuda, meu Deus. Pessoas, meu Pai, que estão em desespero, estão no fundo do poço, estão, meu Deus, caídas, prostradas, desanimadas, e elas não aguentam mais, elas não suportam mais, meu Deus, essa situação que elas estão a viver.
Meu Pai, eu te peço, envia o teu poder na direção delas para tirar essa dor. Dá um sinal, meu Deus. Dá um sinal arrancando desse senhor, dessa senhora, essa tristeza, essa amargura, essa opressão. Meu Deus, essa vontade de sumir, de desaparecer, que ela tem vivido, meu Pai, tem sido uma constante em sua vida. Meu amigo, minha amiga, receba o toque de Deus na sua vida. Seja livre, completamente livre dessa insônia, desse nervosismo, dessa angústia, em nome do Senhor Jesus. Que essa água, meu Pai, seja por Ti abençoada e quando essa pessoa beber, que ela receba paz, que ela receba saúde, força e disposição para aqui ela chegar e ter uma mudança em sua vida. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Beba da água. Receba a força de Deus, meu amigo, minha amiga. Força para você chegar e entrar por essas portas. Como, por exemplo, você que está aí desanimado, desacreditado pelos problemas econômicos que você vem enfrentando. Você está endividado, você tem a sua vida travada e você precisa de solução. Você precisa mudar essa condição, mudar essa situação. Eu quero te convocar para esta segunda-feira, seja 7h30, 10, 15, especialmente às 20 horas, para você passar no corredor do Abre Caminhos. Nós faremos a oração do Abre Caminhos o dia todo, especialmente às 20 horas com o corredor, para que quando você passar nesse corredor, você seja livre de toda maldição. Quando você passar por esse corredor, os seus caminhos se abram, por isso que nós chamamos de oração do Abre Caminhos. Você não paga nada e nesta segunda você vai me trazer algo que represente a sua vida econômica, para você passar nesse corredor e você ter um antes e um depois. Está aqui, Rua Egas Moniz, 485, em frente ao quartel militar da Constituição. Eu estarei então a te esperar nesta segunda, tá certo? Pastor Marcos, é com o senhor. Agora só resta você tomar uma atitude de confiança e de fé. Esteja conosco, então não importa o dia, mas tome uma atitude. Rua Egas Moniz, 485, aqui neste lugar, em frente ao quartel militar da Constituição. É aqui que a sua vida vai mudar. Aqui o milagre espera por si. Aonde quer que você me acompanhe, você deve propor dentro de si procurar uma igreja universal mais próxima. Quer seja aqui no norte do país ou em Lisboa, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 35, no bairro das Amendoeiras, na freguesia de Marvila. Todos os dias ali vai ter um homem de Deus, um pastor que vai estar aconselhando você e lhe ajudando. Seja forte para decidir o correto, o certo, e com certeza o poder de Deus, ele vai se manifestar na tua vida. Para mais informações você pode ligar o 21 836 8008. Eu vou ficando por aqui. Tenha um bom dia, que Deus te abençoe. Até amanhã.